Os crimes virtuais chegaram até as empresas e nós convidamos um especialista para mostrar como as empresas devem se defender e até se prevenir desses ataques. Doutor Marcelo Crespo, tudo bom? Tudo bem, satisfação estar aqui no seu programa. Eu que agradeço. Tem um termo aqui que eu gostaria que me explicasse primeiro. Compliance. Compliance significa conformidade. É um termo que surgiu nos Estados Unidos para dizer que as empresas cumprem com o ordenamento jurídico. Então, está sendo cada vez mais utilizado aqui no Brasil e se torna uma especialidade no ramo de atendimentos de auditoria, de advocacia, e as empresas já têm departamentos específicos para tratar de compliance. Esclarecido. Obrigada. Os crimes virtuais, eles chegam até as empresas. Sem dúvidas. Os crimes, aliás, eu gostaria de comentar, Esther, dessa nomenclatura virtuais, porque quando a gente fala que o crime é virtual, dá a impressão que ele não acontece. Virtual é aquilo que está para acontecer, né? É aquilo que não necessariamente é verdadeiro, está para acontecer, é uma possibilidade. Então, particularmente, eu prefiro a expressão crimes digitais, porque está relacionado à eletrônica e à parte digital, mas não tem qualquer impropriedade no termo, eu só estou dizendo que é uma preferência na minha utilização. E claro, chegam nas empresas sim, hoje os crimes eles estão em qualquer lugar, especialmente porque os crimes digitais eles podem acontecer basicamente de duas formas. Com o uso da tecnologia para atingir, por exemplo, o patrimônio, a vida, a liberdade das pessoas, ou o uso da tecnologia para atingir a própria tecnologia e você comprometer, por exemplo, um sistema, um banco de dados. Então, evidentemente, as empresas tornam-se cada vez mais vítimas também desses crimes. Os bancos... Sem dúvidas. Segredos do governo... Tudo, qualquer ramo de empresa que você puder imaginar está sujeito. Recentemente nós tivemos, por exemplo, aquele caso famoso do Ashley Madison, aquele site norte-americano que propiciava a casais casados terem uma relação extraconjugal e teve um vazamento de dados, né, dos seus clientes. Então, você vê que esse tipo de crime está disponível para qualquer tipo de ramo empresarial. Quais as empresas, assim, que mais sofrem esse tipo de ataque? É difícil falar um ramo de empresa que mais sofra o tipo de ataque. Cada empresa ou cada tipo de crime tem suas particularidades. Por exemplo, existem muitas fraudes dentro das empresas. Então, muitas vezes a pessoa utiliza de uma falha no sistema para obter uma vantagem ilícita, receber um crédito que não deveria receber, para efetuar uma compra em nome de terceira pessoa, para ofender, enfim, para fazer uma concorrência desleal, pegar os dados de uma empresa, transferir para outras, para que essa outra consiga usar os dados do seu banco de dados de clientes e oferecer uma oferta mais vantajosa. Então, a depender do ramo, é difícil você dizer que um ramo específico tem uma maior incidência de crimes, mas todos eles podem estar sujeitos, até porque a tecnologia hoje está disponível para qualquer tipo de atividade, então isso é sempre possível. A imprensa está sempre divulgando aqueles casos de você receber um e-mail que é de tal banco, não abra. Então, quer dizer, eles copiam a página virtual, idêntica, te mandam um e-mail como se fosse o seu banco te acionando. Isso. É muito comum as pessoas responderem e caírem, terem todas as suas... Perfeitamente. Isso acontece em razão do envio de vírus computacional. O que é o vírus computacional? É um software, é um programa. Como você usa um processador de texto, para acessar a internet, o vírus também é um programa, só que ele vai causar para você ou para a empresa um prejuízo. Ou a máquina vai ficar mais lenta, ou você vai perder dados, ou esses dados vão ser subtraídos e enviados por uma conta de e-mail para uma outra pessoa. Então é muito mais fácil para o golpista te mandar um e-mail e pedir para você, por exemplo, fazer um recadastramento, do que tentar fazer uma invasão sistêmica na sua máquina. Nessa perspectiva, você compreende que existem os piratas do computador, que geralmente são chamados de hackers, não é? Ou crackers, conforme a nomenclatura
essas pessoas normalmente teriam capacidade para programar e invadir uma máquina. Mas muito mais fácil do que invadir uma máquina é mandar um e-mail desse pedindo para você se recadastrar no banco, porque fica mais fácil de você enganar a pessoa, não é? Do Eu que posso você... chamar essa pessoa de estelionatária? Pode, é uma espécie de Então, estelionato. ele não tem dor de cabeça, o sistema imunológico dele não altera, e em contrapartida, quem responde vai com estresse lá na cabeça. Sem dúvida, é muito mais fácil pedir uma informação do que tentar obtê-la à força. Quando há o tipo de crime digital em que se invade uma máquina, o que se está tentando fazer em última hipótese é como se estivesse tentando romper o portão de uma casa para nela ingressar e subtrair alguma coisa. Seria muito mais fácil você chegar para o dono dessa residência e pedir: você pode me passar a sua televisão que está aí dentro, fingindo que é o responsável pela mudança, e a pessoa entregaria a televisão. Então, analogicamente, é isso que acontece no meio digital. Perfeitamente. Como as empresas se defendem? Por exemplo, os bancos, né? Tem a página ali que o cliente acessa e muitas vezes o cliente recebe uma página idêntica. Uhum. Como que as empresas, eu estou falando de bancos porque isso é o mais comum, como as empresas devem se defender nesses casos? São várias formas, é uma pergunta importante. Em primeiro lugar, a empresa pode e deve dialogar com seus clientes. Quando ela dialoga com os clientes, que tipo de diálogo seria esse? Transmitir informações claras e precisas a respeito do seu funcionamento e o que ela faz e o que ela deixa de fazer. Então é importante colocar uma espécie de um disclaimer, que é uma regra, né, de palavras na própria página, dizendo: olha, nós não pedimos informações por e-mail, nossos funcionários não pedirão seu CPF, seu RG. É importante colocar um canal oficial da empresa para a clientela saber qual é o procedimento padrão daquela empresa. Então isso é fundamental. Internamente, a empresa precisa ter processos bem definidos, uma boa auditoria, e algumas delas, a depender do tamanho, já contam com grupos de resposta a incidentes computacionais. Esses grupos são formados muitas vezes por profissionais da ciência da computação, tecnologia da informação, mas muitas vezes também advogados e auditoria, que formam um grupo para responder a ataques que possam receber por meios eletrônicos ou digitais. Perfeito. Bem, diante de tanta explicação, diante de tantos crimes, eu vou te pedir para que você fale diretamente não só com os grandes empresários e nem só com as empresas, mas com todos aqueles que fazem uso. Hoje a internet é quase que obrigatória. Vai fazer um cadastro, qual o seu e-mail? Então, virou uma necessidade você ter um endereço de e-mail, ninguém mais pede seu telefone, né? Então, uma forma prática para que todos possam se defender e se livrar daquele chamado estresse que acaba agredindo o corpo, a mente e até a alma, né? Bom, sem dúvida. Uma dica que eu posso deixar para todo mundo, isso serve tanto para as pessoas físicas quanto para as pessoas jurídicas. Educação digital significa conscientização. O que você não faz ou não faria no mundo físico, por que você faz no mundo digital? Não é? Se você está andando pela rua e alguém vem e te pede seu CPF, você vai questionar essa pessoa: mas por que você quer o meu CPF? E muitas vezes a pessoa faz isso na internet sem se questionar e fornece uma informação sigilosa. Então é importante para as pessoas se conscientizar, conhecer a empresa com que ela tem o relacionamento, buscar ter relacionamento com empresas que ela busca saber se são idôneas. Então não adianta dizer que a empresa está na internet. Está na internet, qualquer um pode estar. Não é? Pode ter uma empresa pilantra e uma empresa digna. Então o problema não é estar na internet, mas que tipo de serviço que presta. Para quem é empresário e quer estar na internet, quanto mais informações transparentes, claras, canal de denúncias, um telefone de contato, se possível um endereço físico, isso ajuda para o consumidor e para o cliente ganhar confiança e poder ter um respaldo. Internamente, as empresas precisam ter processos definidos, né? Quem faz o quê, quem tem autorização para fazer o quê, como são auditadas essas informações e, claro, ter um departamento jurídico preparado. Em último caso, fica uma última dica, que é sempre procurar um profissional especializado e orientado para o direito digital. E, embora haja muitos crimes digitais e muitas questões hoje relacionadas à tecnologia, ainda há uma escassez de profissionais que eu poderia dizer assim, de altíssimo nível no mercado. Então,
Fique atento também para procurar um profissional. Quando você procura um médico, você não procura qualquer um. Você quer alguém que saiba, que você tenha confiança em lhe atender. O advogado é a mesma coisa. Não adianta ter título, não adianta ter artigo, não adianta estar na mídia. Precisa ser um profissional renomado, porque tem experiência, porque tem coerência, porque tem cientificidade naquilo que faz. Porque tem competência. Também, claro. Gachu, doutor Marcelo. Gachu para você que está em casa.